O Evangelho segundo Lucas. Autoria. Desde os primeiros cânones das Sagradas Escrituras, como o cânon muratório, o terceiro evangelho do Novo Testamento é reconhecido como de autoria de Lucas, o médico de homens e de almas, o médico amado, como ficou conhecido. Irineu, um dos pais da Igreja, já citava o Evangelho segundo Lucas em suas obras, por volta do ano 180 depois do Machia. Lucas, grande amigo e companheiro de ministério do apóstolo Paulo, é o único autor gentil do Novo Testamento. Lucas nos informa que seu trabalho foi beneficiado pela obra de outros, que ele consultou várias testemunhas oculares, e que selecionou e colocou as informações com extremo cuidado, sob a direção do Espírito Santo, a fim de instruir Teófilo quanto à fidedignidade da fé em Yahshua Mashiach. Propósitos. O Evangelho segundo Lucas é especificamente endereçado a Teófilo, cujo nome significa aquele que ama o Criador. Entretanto, o Espírito Santo ampliou em muito o alcance dessa obra, destinando-a a todos aqueles que amam ao Criador e desejam saber a verdade sobre Yahshua Mashiach, seu Filho, nosso Salvador. Lucas trata Teófilo por excelentíssimo, o que reforça a ideia de que esse livro tinha como principal objetivo um leitor em especial, Teófilo, um alto oficial do Império Romano, que segundo historiadores renomados, desejoso de conhecer a verdade, patrocinou Lucas nesse projeto e investigação acurada de todos os fatos concernentes à vida e obra de Yahshua Mashiach, cujo ensino já invadia Roma, convertendo multidões. Na mesma época surgiam vários relatórios falsos sobre Yahshua e, tanto Teófilo, quanto o próprio discípulo Lucas, tinham grande interesse em produzir um documento histórico claro e verdadeiro sobre a pessoa e a obra de Yahshua de Nazaré, o Mashiach. Embora particularmente destinado a Teófilo, o Evangelho segundo Lucas se inclina para todos os gentios. O autor revela interesse especial por detalhes médicos. Há grande ênfase nos acontecimentos relacionados ao nascimento do Mashiach. Curiosamente, somente Lucas registra a anunciação a Zacarias e Maria, os cânticos de Isabel e Maria, o nascimento e a infância de João Batista, o nascimento de Yahshua, a visita dos pastores, a circuncisão de Yahshua e sua apresentação no templo, detalhes da infância de Yahshua e até alguns dos pensamentos íntimos de Maria, mãe de Yahshua. Lucas demonstra grande interesse por fatos que se deram com indivíduos, os relatos de Zaqueu, do ladrão que se arrepende, e nas parábolas do filho perdulário e do publicano arrependido. E Lucas quem nos relata a história sobre o bom samaritano e do ex-leproso agradecido. Lucas ainda dá especial atenção à disciplina espiritual da oração, o ato de falar com o Criador. O Evangelho segundo Lucas dá grande destaque às mulheres, algo incomum na época. O livro apresenta 4 belos cânticos, conhecidos como o Magnificat de Maria, o Benedictus de Zacarias, o Glória in Excelsis Deo dos Anjos, e o Nunc Dimitris de Simeão. Lucas ainda reflete sobre o contraste da pobreza em relação à riqueza. Este é o Evangelho do misericordioso Filho do Criador que oferece salvação a toda a humanidade. Data da primeira publicação. Considerando que os últimos capítulos do livro de Atos mostram Paulo em Roma, e que o Evangelho segundo Lucas foi publicado antes de Atos, podemos concluir que este Evangelho foi escrito entre os anos 59 e 64 depois do Machia, em Cesareia, durante os 2 anos em que Paulo esteve preso ali por pregar a palavra do Criador. Lucas tinha completo domínio da língua grega da época. Seu vocabulário é amplo e rico, e seu estilo, algumas vezes se aproxima do grego clássico, como ocorre logo no prefácio, ao passo que em outras ocasiões assume um tom bem semítico, assemelhando-se à Septuaginta, tradução do Antigo Testamento para a língua grega. Seu vocabulário é sensível à cultura e geografia de cada lugar sobre o qual narra fatos passados. Por exemplo, quando Lucas se refere a Pedro num contexto judaico, emprega uma linguagem mais semítica que nos momentos em que descreve Paulo, num contexto helenístico, grego. O Evangelho segundo Lucas. Capítulo 1. Prefácio e dedicatória a Teófilo. Tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares dos fatos e servos dedicados à palavra, eu pessoalmente investiguei tudo em minúcias, a partir da origem e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. E isso, para que tenhas plena certeza das verdades que a te foram ministradas. Gabriel anuncia o nascimento de João. Na época de Herodes,
rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos do Criador e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Eterno. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante do Criador. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Eterno apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: Não tenhas medos, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Criador, jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. E conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Eterno, seu Criador. Ele avançará na presença do Eterno, no mesmo espírito e poder de Elias, com propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Eterno. Então, Zacarias indagou do anjo: Como poderei certificar disso? Pois já sou idoso, e minha esposa igualmente de idade avançada. Ao que o anjo lhe replicou: Sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença do Criador e fui encarregado de vir para falar e transmitir-te estas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha a ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, no seu devido tempo, se cumprirão. Enquanto isso, o povo estava aguardando Zacarias, e preocupava-se com o fato de que demorasse tanto no santuário do Eterno. Mas ao sair, nenhuma palavra conseguia pronunciar. As pessoas perceberam que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias tentava comunicar-se através de sinais, permanecendo todavia mudo. Ao completar seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para casa. E passado esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou, mas durante 5 meses ocultou-se das pessoas não saindo de casa. E ela dizia a si mesma: Isto é dádiva do Eterno para mim. Eis que seus olhos me contemplaram, para retirar de sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos. Gabriel anuncia o nascimento de Yausha. Então, no 6º mês, o Criador enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou: Alegra-te, muito agraciada, o Eterno está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte do Criador. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Yausha. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Eterno Criador lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Então, perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho do Criador. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela quem julgavam estéril. Porquanto para o Criador não existe nada que lhe seja impossível. Eis aqui a serva do Eterno, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida o anjo partiu. O encontro de Maria com Isabel. Durante aqueles dias, Maria preparou-se e saiu rapidamente em viagem para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Chegou à casa de Zacarias e foi saudar Isabel.
Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou plena do Espírito Santo. E com um forte grito, exclamou: Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. Mas qual o motivo desta graça maravilhosa, que me venha visitar a mãe do meu Machia? Pois no mesmo instante em que a tua voz de saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Bem-aventurada é aquela que acreditou que o Eterno cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Magnificat, o cântico de Maria. Então declarou Maria: Engrandece minha alma ao Eterno, e o meu espírito se regozija no Criador, meu Salvador, pois contemplou a insignificância da sua serva. Mas de hoje em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso realizou maravilhas a meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele operou poderosos feitos com seu braço. Dispersou aqueles cujos sentimentos mais íntimos são soberbos. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Supriu abundantemente os famintos, mas expulsou de mãos vazias os que se achavam ricos. Ajudou a seu servo Israel, recordando-se da sua misericórdia em fim da favor de Abraão e sua descendência, para sempre, assim como prometera aos nossos antepassados. E Maria permaneceu com Isabel por cerca de 3 meses, quando então retornou à sua casa. Nasce João Batista. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, nasceu-lhe um filho. Todos os seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia com a qual o Eterno a havia contemplado e muito se alegraram com ela. No 8º dia levaram o menino para ser circuncidado, e desejavam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. No entanto, sua mãe tomou a palavra e afirmou: Não, o nome dele deverá ser João. Ponderaram-lhe: Mas ninguém há entre teus parentes que se chame assim. Então, através de sinais, consultaram o pai do menino que nome queria que lhe dessem. Ele pediu uma tabuinha, e para surpresa de todos, escreveu: O nome dele é João. No mesmo instante sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando ao Criador. Toda a vizinhança foi tomada de grande temor e por toda a região montanhosa da Judéia se comentavam esses fatos. E aconteceu que todos quantos ouviam falar dessas ocorrências ficavam imaginando: O que virá a ser este menino? Pois a boa mão do Eterno estava com ele. Benedictus, o cântico de Zacarias. Então seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Bendito seja o Eterno, Criador de Israel, pois que visitou e redimiu o seu povo. Ele concedeu poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, assim como prometera por meio dos seus santos profetas desde a antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para demonstrar sua misericórdia aos nossos antepassados e recordar sua santa aliança, o juramento que prestou ao nosso pai Abraão, que nos resgataria da mão de todos os nossos inimigos, a fim de o servirmos livres do medo, em santidade e justiça na sua presença, durante todos os dias de nossas vidas. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois marcharás à frente do Machia, para lhe preparar o caminho, para proclamar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. E isso por causa das profundas misericórdias de nosso Criador, através das quais dos céus nos visitará o sol nascente, para iluminar aqueles que estão vivendo em meio às trevas, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que havia de revelar-se publicamente a Israel. Amados do Criador, após escutar e acompanhar o capítulo 1 de Lucas da Bíblia King James, que se encontra no nosso canal, e também na descrição desse vídeo, vamos aos estudos desse maravilhoso evangelho. Esse estudo, que será narrado em todos os capítulos, está localizado no rodapé da Bíblia King James. Mais uma vez eu digo com base nas Escrituras. Escutai tudo e retenha o que é bom e agradável aos olhos do nosso amado Pai e Criador, pois o conhecimento das Escrituras poderá clarear nosso caminho em tempos tortuosos. A palavra grega notem, traduzida por origem, onde Lucas se diz que investigou tudo a partir da origem, quer dizer, de cima, dos altos céus, João 3, verso 31, Tiago 1, verso 17, e se refere também a uma análise criteriosa de alto a baixo, do começo ao fim. Teófilo, que em latim e grego significa querido pelo Criador ou aquele que ama o Criador,
foi um militar de alta patente do exército romano, que, convertido ao Eterno, patrocinou a pesquisa e a publicação deste relatório fiel sobre a vida e a obra do Machia. Livro este, que veio a tornar-se parte do cânon bíblico, livros inspirados pelo Criador, do Novo Testamento, e cujo propósito é proporcionar a seus leitores plena certeza quanto aos tremendos fatos, relacionados à história do Machia e à nossa salvação eterna. Herodes, o Grande, reinou de 37 a 4, antes do Machia por toda Samaria, Galiléia e grande parte da Pérea e da Celo-Síria. Mateus 2, verso 1. O tempo referido pelo texto situa-se entre os anos 7 e 6 antes do Machia. Zacarias e Isabel eram ambos de ascendência sacerdotal, da linhagem de Arão, grupo sacerdotal de Abias. Tradicionalmente, desde os tempos de Davi, os sacerdotes foram organizados em 24 grandes divisões, sendo Abias um dos líderes das famílias dos sacerdotes. Neemias 12, verso 12, 1 Crônicas 24, verso 10. Zacarias e Isabel não eram impecáveis, mas amavam ao Eterno de coração, e o Criador observava essa adoração interior em seus servos, a qual se refletia exteriormente no cumprimento irrepreensível dos preceitos religiosos. Filipenses 3, verso 6. E especialmente, no relacionamento com as pessoas. Um grande contraste em relação às atitudes apenas cosméticas dos fariseus. Mateus 5, versos 20 e 23, versos 2 até 5. Uma das grandes responsabilidades do sacerdote era manter o incenso queimando em louvor ao Criador, no altar diante do Santo dos Santos. Ele colocava ali incenso novo todas as manhãs, antes do sacrifício matinal, e outra vez, logo após o sacrifício vespertino. Êxodo 30, versos 6 até 8. Era raro que um sacerdote tivesse o privilégio de ministrar ao Eterno no Santo dos Santos, pois eles eram muitos e a determinação dessa tarefa se fazia por lançamento de sortes. Além disso, essa era uma experiência única na vida de muitos sacerdotes, segundo Samuel 6, verso 7, que por não estarem vivendo de acordo com a vontade do Criador, eram fulminados pela ira do Eterno em pleno ato de ministração. Neemias 11, verso 1, Provérbios 16, verso 33, e João 1, verso 7, também Atos 1, verso 26. Quando o mensageiro do Criador vem a Maria e usa a expressão traduzida por não tenhas medo, no hebraico tem o sentido de não perder a confiança no Criador, sendo uma palavra de encorajamento muito usada em toda a Bíblia, e pode ser encontrado em Lucas 1 verso 30, no Lucas 2, verso 10, Lucas 5, verso 10, Lucas 8, verso 50, Lucas 12, versos 7 e 32, Gênesis 15, verso 1, Gênesis 21, verso 17 e Gênesis 26, verso 24, Deuteronômio 1, verso 21, Josué 8, verso 1. O nome João, no hebraico antigo lê-se Elhana, e que significa, o Eterno é bom e misericordioso. A grandeza desse servo do Criador seria reconhecida pelas qualidades de profeta precursor do Machia Nazireu e sacerdote. Números 6, verso 3. O permanente estado de plenitude e dependência do Espírito Santo capacitaria João a proclamar a palavra de tal maneira que muitos seriam convertidos de seus caminhos mundanos e formariam um povo de coração preparado para a vinda do Machia e do reino do Criador. Atos 19, verso 4. João cumpriu as profecias de Malaquias 3, verso 1, e também 4, versos 5 e 6 e as registradas em Isaías 40, versos 3 e 4. Veja Lucas 7, versos 24 ao 35. João também se submeteu ao voto nazireu de abstinência de bebidas alcoólicas. Números 6, versos 1 ao 4. Em seu caso, desde o ventre de sua mãe, como Sansão, Juízes 13, verso 4 ao 7, e Samuel, 1 Samuel 1, verso 11. Como todos devem lembrar, foi levantada a hipótese de que Elias teria retornado à terra como João 1, verso 21. A Bíblia não oferece nenhuma base textual para as teorias da reencarnação ou mediunidade. Entretanto, João foi Elias na semelhança do seu amor e fidelidade ao Eterno. Mateus 11, verso 14. Na sua mensagem poderosa e destemida, convocando os seres humanos ao mais sincero e absoluto arrependimento de seu deliberado e contínuo afastamento do Criador. À semelhança de Abraão, Gênesis 15, verso 8, de Gideão, Juízes 6, verso 17, e de Ezequias, 2 Reis 20, verso 8,
Zacarias pediu um sinal. 1 Coríntios 1, verso 22, talvez não da melhor maneira, mas o mensageiro do Criador o atendeu, e nos deixou uma lição sobre jamais duvidar da palavra do Eterno. Podemos fazer um estudo comparativo de Abraão e Sara em relação a Zacarias e Isabel, focalizando especialmente Isaque e João, é de grande valor, Gênesis 15 a 18. O nome Gabriel também foi modificado, sendo pronunciado no hebraico antigo como Gabriel, significa o poderoso homem do Criador. Apenas 2 anjos têm seus nomes identificados nas Sagradas Escrituras: Gabriel, Daniel 8, verso 16 e Daniel 9, verso 21, e Miguel, em hebraico Mical, Daniel 10, verso 13 e 21, Judas 9, Apocalipse 12, verso 7. A multidão estava aguardando com apreensão e ansiedade que o sacerdote Zacarias saísse do Santo dos Santos para proferir a tradicional bênção arônica, Números 6, verso 24 ao 26. Entretanto, ele saiu mudo. Todo sacerdote tinha a obrigação de trabalhar durante uma semana nas dependências do templo, uma vez a cada 6 meses, Lucas 1, versos 23 e 39. Especialmente no Antigo Testamento, a ausência de filhos ou o empobrecimento eram considerados sinais do desfavor divino, ou de sérios pecados ocultos, o que sujeitaria as pessoas ao castigo do Criador. No caso da infertilidade, toda a responsabilidade pela falta de filhos, e portanto, pelo descontentamento divino, recaía sobre a mulher, a qual era vítima das mais variadas e deprimentes formas de julgamento e rejeição por parte da comunidade, e muitas vezes, do próprio marido. O Machia e seus discípulos jamais aprovaram esse tipo de teologia simplista e distante dos propósitos gerais do Criador para a humanidade. Gênesis 16, verso 2, Gênesis 25, verso 21, e também Gênesis 30, verso 23, 1 Samuel 1, versos 1 ao 18, Levítico 20, versos 20 e 21, Salmos 128, verso 3, Jeremias 22, verso 30. Lucas trata o assunto da concepção virginal do Machia de forma clara e objetiva. Observe em Lucas 1 os versos 27, 34 e 35 e Mateus 1, versos 18 ao 25. A fecundação foi obra do Espírito Santo que, ao cobrir Maria, na forma de uma sombra, gerou em seu ventre o embrião que seria o Machia, o amado Filho Imaculado do Criador. Maria havia sido desposada, o que significa no judaísmo da época, uma espécie de noivado definitivo. Um compromisso de casamento sem possibilidade de arrependimento. Qualquer infidelidade por parte da mulher a partir desse pacto matrimonial era punida com a pena de morte por apedrejamento para a virgem que cometer adultério e para o homem que a tivesse seduzido. Deuteronômio 22, versos 23 e 24. Maria e José eram descendentes diretos de Davi. Lucas 1 versos 32 e 69 e Lucas 2, verso 4. O nome próprio Machia deriva do hebraico antigo, Yahusha, e significa Josué, que quer dizer Yahweh salva. Mateus 1, verso 21 da Bíblia Restaurada Israelita. Grande era um título de destaque dado a personalidades notáveis, especialmente aos imperadores da época. O anjo, também chamado de mensageiro do Criador, comunica que o reino do Machia é imenso e jamais terá fim. A expressão hebraica traduzida por Altíssimo é igualmente um título honroso, muitas vezes usado no Antigo Testamento e no Novo Testamento em referência à pessoa do Criador, em Lucas 1 os versos 35 e 76, Lucas 6, verso 35, Lucas 8, verso 28, Gênesis 14, verso 19, 2 Samuel 22, verso 14, Salmos 7, verso 10, e tem 2 sentidos. Refere-se ao divino Filho do Criador e ao Messias, o Machia, em grego. O messianato do Machia é claramente abordado nos versos 32 e 33. Quanto ao trono de Davi, que significa o comando do mundo, foi profetizado no Antigo Testamento que seria entregue pelo Criador ao Messias, da descendência de Davi, 2 Samuel 7, versos 13 e 16, Salmos 2, versos 6 e 7, além de 89. Versos 26 e 27, Isaías 9, versos 6 e 7. A missão do Machia como mediador um dia se encerrará, 1 Coríntios 14, versos 24 ao 28, e dará lugar ao reino unificado do Pai e do Filho que durará eternamente, Salmos 45, verso 6, Romanos 1, versos 3 e 4, Filipenses 2, versos 9 ao 11, Hebreus 1, verso 8,
Apocalipse 11, verso 15. Maria não se assusta tanto com o anjo quanto com as palavras dele. Entretanto, mesmo sendo uma jovem simples de pequena aldeia do interior da Galileia, não duvida da revelação divina que recebe, como ocorreu com o experiente teólogo e dedicado sacerdote Zacarias. Maria apenas, compreensivelmente, desejava saber como tal evento se daria. Muito embora as revelações comunicadas a Maria tenham sido ainda mais extraordinárias do que as anunciadas a Zacarias, a serva do Eterno não precisou de provas ou sinais para aceitar, com alegria submissa, a missão que o Eterno lhe confiara. Alguns séculos depois da ressurreição do Eterno, surgiram certos escritos seculares questionando o período da primeira juventude do Machia, sobre o qual a Bíblia nada fala. Foram sugeridas várias hipóteses e uma delas levanta a possibilidade do Machia ter passado por uma fase em que teria cometido alguns pecados para se assemelhar ainda mais aos seres humanos. As Sagradas Escrituras, entretanto, são claras em afirmar que o Machia nasceu santo. A expressão hebraica original significa separado para a habitação do Criador, e jamais cometeu um só pecado, segundo Coríntios 5, verso 21, Hebreus 4, verso 15, e também Hebreus 7, verso 26, 1 Pedro 2, verso 22, 1 João 3, verso 5. Não foi o nascimento virginal de Machia que o fez santo, e muito menos, filho do Criador. Esse foi o meio pelo qual o Filho, pré-existente, Filho primogênito, revelou sua deidade, Filipenses 2, verso 6. Lucas dá grande ênfase à ação do Espírito Santo, não apenas no Evangelho, mas, especialmente no livro de Atos. Algumas versões trazem a expressão possuída para descrever o quanto Isabel ficou cheia, em plenitude, do Espírito. Foi pelo Espírito que Isabel reconheceu Maria como mãe do Redentor, verso 43, e é só pelo Espírito Santo que o pecador pode conhecer ao Machia como seu único, suficiente Salvador e Santo, João 16, versos 8 e 9. Maria, e não Isabel como sugerem algumas versões, na plenitude do Espírito Santo, a exemplo de Ana, 1 Samuel 2, versos 1 ao 10, louva ao Eterno por sua graça e misericórdia para com todos, especialmente para com os humildes e desprotegidos. A tradição da Igreja transformou esse cântico, salmo, num hino conhecido como Magnificat, pois na tradução desse texto em latim, na Vulgata, a primeira palavra é Magnificat, que significa, engrandece. Maria, usando uma forma de expressão profética, refere-se às maravilhas que a vinda do Machia, o Messias, produziria. Tiago 5, versos 1 ao 6. O Criador supre os famintos de bênçãos espirituais e bens materiais, de pão e justiça. Efésios 1, verso 3 com 1 Samuel 2, verso 5, especialmente quando eles aprendem o que é temer ao Eterno, viver em harmonia e respeito à vontade revelada do Criador na sua palavra. A expressão seu servo, em grego transliterado é paidos, e significa servo-filho. Filhos do Criador é uma expressão que, em grego, se refere a outras duas palavras, Tecna ou Ioi. Além do servo Israel, também Davi e o Machia são como servos do Criador, verso 69, conforme Atos 3, versos 13 e 26, e Atos 4, versos 25, 27 e 30. Israel, como servo de Iau, tendo cumprido sua missão, cede seu lugar ao Messias, Yahshua Machia, nas maravilhosas profecias sobre o meu servo, Isaías 41, versos 8 e 9, além de 42, verso 1, e também 44, versos 1, 2 e 21, juntamente com 45, verso 4. O cântico termina garantindo que o Criador será fiel às promessas que fez a seu povo, Gênesis 22, versos 16 ao 18. Maria ficou com Isabel, sua parente e amiga querida, até o nascimento de João Batista, quando retornou para casa, em Nazaré. Na antiguidade judaica era usado um pedacinho de madeira coberto com cera e um buril, um pequeno instrumento de metal usado para gravar textos e imagens em madeira, como uma espécie de livro de anotações. A importância dos nomes atribuídos às pessoas é algo notável em toda a Bíblia. No início da nova dispensação, temos Zacarias, em hebraico Zacarial, o Criador se recorda de sua aliança, verso 54, Isabel, o Criador é fiel, João, em hebraico Elhana, o Criador é bom e misericordioso, Mateus 3, verso 1, Maria, no hebraico Miriam, aquela que guarda em seu coração,
e o próprio Mashiach Yahusha, Yahweh o Salvador. Verso 31, Mateus 1, verso 21. A exemplo de Maria, com seus salmos, Zacarias também expressa sua alegria espiritual e louvor, agora com a voz livre do sinal punitivo do anjo, devido ao cumprimento da promessa, por meio de um hino profético. Esse cântico ficou conhecido pela Igreja como Benedictus, que em latim significa bendito ou louvado seja, pois se trata da palavra que inicia este hino na Vulgata Latina. A salvação do Criador para Israel não se limitará à redenção nacional, Lucas 1, verso 71, mas, principalmente, à salvação espiritual, Lucas 1, versos 75 e 77. A expressão hebraica, aqui interpretada por Poderosa, se traduz literalmente por chifre de boi, numa alusão à força e ao poder, conforme Deuteronômio 33, verso 17, Salmos 18, versos 1 ao 3, e Salmos 22, verso 21, e também Salmos 92, versos 10 e 11, além dos Salmos 132, versos 17 e 18, Miqueias 4, verso 13. O Mashiach da casa de Davi tem poder para salvar e libertar seu povo de todo tipo de opressão e escravidão. João foi chamado profeta do Altíssimo, enquanto Mashiach foi reconhecido como filho do Altíssimo, Lucas 1, verso 32. O principal ministério de João foi testificar do Mashiach, João 1, versos 7 e 29, e 32 ao 36. O maior ministério do cristão é também ser testemunha do Mashiach, Atos 1, verso 8. João recebeu a missão de preparar os caminhos do Mashiach para sua primeira vinda, enquanto nós devemos apressar o glorioso retorno do Mashiach por meio do nosso testemunho e da evangelização de todos os povos, segundo Pedro 3, versos 11 e 12. Assim como o sol nascente desvanece as trevas, o Mashiach aniquilou o poder e a culpa do pecado. Veja figuras de linguagem semelhantes em Números 24, e o verso 17, Isaías 9, verso 2, e também 60, verso 1. Ele conquistou o império que estava nas mãos do maligno e destruiu o poder da morte, Romanos 5, versos 12 ao 21. O sacerdote Zacarias não apenas exaltou seu filho, o profeta João, mas louvou o Mashiach que chegaria em breve, Lucas 1, versos 78 e 79. Os que vivem nas trevas são os que estão perdidos, a caminho da morte eterna, separados do Criador, Isaías 9, versos 1 e 2, Mateus 4, verso 16. A humanidade busca desesperadamente por paz, entretanto o que se vê é o aumento constante da violência e da brutalidade entre pessoas e nações. O vocábulo paz no original grego, transliterado, Irene, significa estado de descanso, tranquilidade e segurança, devido a um harmonioso relacionamento entre o Criador e a pessoa humana. O Mashiach é o príncipe da paz e todos os seus discípulos já podem desfrutar dessa paz que será completa e mundial, quando o Eterno estabelecer seu reino de forma plena e definitiva na terra renovada. Apocalipse 21, verso 1. Zacarias e Isabel, já idosos quando João nasceu, morreram quando ele era ainda muito jovem. Segundo historiadores e arqueólogos, João teria sido levado para o deserto da Judéia, onde viveu cerca de 30 anos e muito aprendeu com os essênios da região de Qumran. A semelhança de terminologia da sua pregação com os chamados rolos do Mar Morto é notável. João Batista começou seu ministério público com cerca de 30 anos, idade em que os profetas tinham, em geral, sua maioridade e maturidade espiritual reconhecidas pelos conselhos de rabinos. Após esse belíssimo aprendizado, digo que continuem nesse caminho, amados do Criador, e oro por ti, e por tua família, para que sejam abençoados dia após dia e se mantenham firmes na fé e graça do nosso amado irmão Mashiach. Que o Criador continue protegendo a todos vocês.